Bem, meus alunos, continuando as nossas aulas, o Código de Ética do técnico em radiologia, né, o atual, né, nesse momento, ele saiu através da resolução Conter número 15, de 12 de dezembro de 2011. O anterior era de 2006. Então, eu peço a vocês que fiquem sempre atentos, depois que vocês terminarem o curso, tiver algum concurso público para fazer, de estarem com o site do Conter sempre à mão, para, vez por outras, verificarem se houve alguma publicação de um novo código de ética. Até o momento, o válido ainda é este de 2011. Bem, a ementa diz que dispõe sobre a reformulação do Código de Ética dos profissionais das técnicas radiológicas e revoga a resolução Conter número 6 de 31 de 5 de 2006. Como eu falei, que era o antigo Código de Ética que vocês tinham. E ele vai dizer uma série de considerações que incitam na reformulação e atualização do Código de Ética. Isso pode vir a acontecer novamente no futuro, né? Assim que o Conter perceber que há uma necessidade de atualizar o seu código de ética no acordo com a nova realidade que possa estar ocorrendo dentro da profissão. Então, ele vai resolver aprovar a reformulação do Código de Ética dos Profissionais das Técnicas Radiológicas, cujas disposições e anexo fazem parte integrante desta resolução. Quer dizer, ele já está dizendo que o Código de Ética vai estar contido nesta resolução. Isso foi assinado, né, pelo diretor-presidente da época do Conter, né, e o diretor-secretário, como vocês podem ver aí. Bem, o Código de Ética Profissional do técnico em radiologia ele é composto por um preâmbulo, né, que é uma espécie de abertura, né, do que vai estar contido, uns esclarecimentos do porquê de fazer aquele código, para que ele serve, tudo mais, e com 15 capítulos e 40 artigos. Sendo que 5 desses capítulos, desculpem, vai estar falando sobre as relações do técnico no seu dia a dia profissional. Por exemplo, com os clientes-pacientes, com seus colegas de trabalho, outros profissionais, com seus alunos estagiários, com as autoridades competentes, com os empregadores e por aí vai. Então, no preâmbulo, ele já vai estar dizendo o seguinte: o Código de Ética Profissional enuncia os fundamentos éticos, né, e as condutas necessárias à boa e honesta prática das profissões de tecnólogo, técnico e auxiliar de radiologia e relaciona direitos e deveres dos profissionais inscritos no sistema Conter CRTRs e das pessoas jurídicas correlatas. Quer dizer, está dizendo para quem se destina esse código de ética, né? Para o exercício da profissão, né, o técnico em radiologia impõe-se a inscrição no Conselho Regional da respectiva jurisdição. Quer dizer, para você poder atuar na área, não basta você estar formado e ter seu diploma. Você tem que estar inscrito no Conselho Regional dos Técnicos em Radiologia da sua região. No nosso caso, CRTR-RJ. Terceiro, os preceitos deste Código de Ética se aplicam aos profissionais das técnicas radiológicas e auxiliares de radiologia, quaisquer que sejam seus níveis de formação, modalidades, especializações ou carga exercício. Todo profissional que usa as técnicas radiológicas tem a formação específica para isso e tem inscrição no conselho, ele está submetido a este código de ética.
Os conselhos e entidades integrantes, né, da organização profissional são igualmente permeados pelos princípios e preceitos éticos das profissões e participantes solidários em sua permanente construção, adoção, divulgação, preservação e aplicação. Quer dizer, você, como profissional de radiologia, fica responsável por estar seguindo este código e também divulgando os preceitos básicos que ele lhe impõe. Bem, o primeiro capítulo, ele vai estar falando da profissão, quer dizer, ele vai dizer quais são as áreas de atuação do profissional que exerce as técnicas radiológicas, seja ele técnico ou tecnólogo. Então, a primeira delas é radiológica no setor diagnóstico médico, que é justamente a área que você vai atuar com raio-x, mamografia, e todas as áreas de radiodiagnóstico médico, tomografia computadorizada, ressonância magnética, densitometria óssea, praticamente tudo isso está dentro do setor diagnóstico médico. Segunda, radioterápica no setor de terapia médica. Então, essa é justamente a área da radiologia em que o profissional ele não vai trabalhar com diagnóstico, ele vai trabalhar no processo terapêutico da recuperação dos pacientes que têm câncer. Radioisotópicas no setor de radioisótopos. Bem, essa parte vai ser utilizada muito na medicina nuclear, né, os radioisótopos, e também os exames contrastados, que alguns contrastes são realmente isótopos que vão se alocar dentro de alguns tecidos orgânicos na hora da tiragem da tomografia, ela vai cintilar melhor para aparecer esse órgão que precisa ser destacado na hora do exame. De medicina nuclear, não preciso explicar, porque acho que vocês já devem saber qual é a atuação dessa área, e de radiologia industrial no setor industrial, quer dizer, é a única área também da radiologia que não é no setor da saúde. Né? Ela é diferenciada, mas mesmo assim, para fazer essa especialização, essa extensão, o técnico em radiologia ele tem que estar formado num curso da área da saúde para depois fazer extensão e especialização na área industrial. O capítulo 2, né, vai falar das normas fundamentais, e no seu artigo 2º já vai dizer que o técnico, no desempenho de suas atividades profissionais, devem respeitar integralmente a dignidade dos clientes, pacientes, destinatário de seus serviços sem restrição de raça, nacionalidade, sexo, idade, partido político, classe social, religião. Quer dizer, o técnico, como profissional, ele tem que ver que o seu paciente, não importa quem ele seja, tem cuidado na hora do seu exame. Então, quer dizer, o técnico não pode ter nenhum tipo de preconceito enquanto profissional da saúde. Né? Parágrafo primeiro, pautar sua vida, observando na profissão e fora dela os mais rígidos princípios morais, né, para a elevação da dignidade pessoal e de sua profissão e de toda a classe, exercendo sua atividade com zelo, probidade, decoro, na competição, em obediência aos preceitos da ética profissional, da moral, do civismo e da legislação em vigor. Quer dizer, está dizendo que o técnico ele tem que ter uma vida ilibada. Mas, na verdade, não. Toda pessoa comete seu erro, mas a gente tem que seguir o quê? As leis sociais. A gente tem que usar da empatia para ser um bom cidadão, além de ser um bom profissional. Parágrafo 2º vai dizer que tem que se dedicar ao aperfeiçoamento e atualização da profissão. Isso não devia estar nem no código, já devia estar na consciência de cada profissional, que a gente tem que estar constantemente atualizando os nossos conhecimentos para aprimorar a nossa qualificação profissional. Isso tem que estar sempre na nossa consciência de ética. O artigo 3º vai falar que o técnico, ele, no exercício da função, ele complementará também a definição de suas responsabilidades, direitos e deveres na disposição da legislação especial
ou gerar um rigor do país. Quer dizer, ele está praticamente reforçando o que fala no parágrafo primeiro, dizendo que o técnico ele tem que ser uma pessoa que segue as leis. No capítulo 3 vai começar aquela parada que eu falei, né, dos capítulos que vão falar das relações que o técnico vai ter no exercício da sua profissão. Bem, primeira delas, relação com o cliente e paciente. Bem, no artigo 4º já vai dizer que o alvo da atenção do técnico é o cliente-paciente, em benefício do qual deverá agir com o máximo de zelo e o melhor de sua capacidade técnica profissional. Quer dizer, nunca se esquecer que a gente, quando trabalha na saúde, não importa se você é técnico, eu psicólogo, médico, fisioterapeuta, na verdade, todo o nosso objetivo, todo o caminho para o nosso trabalho se encontra justamente no atendimento a esse paciente, com os conhecimentos que a gente tem para poder auxiliá-lo no momento que é no momento do mal da doença. Artigo 5º. É vedado ao técnico aproveitar-se da função exercida para obter vantagens de caráter econômico ou político. Quer dizer, se você tiver alguma informação que possa se dar bem, você, tipo, chegou alguém que está com alguma coisa que não devia, uma figura pública, se aproveitar disso também. Isso é ferir o código de ética. Você tem que preservar a privacidade do seu paciente. Artigo 6º. O técnico é expressamente vedado fornecer ao cliente-paciente informações não específicas de sua informação. Quer dizer, se o paciente perguntar ao técnico qual é o resultado do exame, o técnico ele não tem e nem a obrigação de informar, porque ele não faz isso. Ele faz o exame, ele produz a imagem, mas quem vai dizer o diagnóstico é o médico solicitante. Então, ele tem que sempre informar o paciente, numa situação como essa, que quem vai dar essa informação é o médico. O artigo 7º vai falar das relações, né, que o técnico vai ter com o colega, isso dentro do capítulo 5 e no artigo 7º, né, que é vedado ao técnico, primeiro parágrafo, participar de qualquer ato de concorrência desleal contra os seus colegas. O que é uma concorrência desleal? Você vai fazer um concurso público e você tem informações privilegiadas das respostas. Isso é ser desleal, né? Assumir emprego ou cargo ou função do colega demitido ou afastado em represália, atitude de defesa de movimento legítimo da categoria e da aplicação desse código, quando devidamente comprovado. Quer dizer, se uma pessoa foi demitida porque houve um movimento da categoria, do sindicato junto com o conselho, para melhores condições de trabalho, de salário e tudo mais, e essa pessoa foi ativa nisso e foi mandada embora, geralmente vai ter toda uma informação dizendo sobre aquilo. Se não tiver, você não vai ter como saber para poder chegar e ser praticamente culpado dessa situação. É meu violão. Meu violão. Estranho. As caixas. Bem, desculpa que deu um. Parecia que tinha uma pessoa ali atrás, mas não tem não. São as caixas que eu uso para guardar meus vídeos e tudo mais. Bem, parágrafo 3º. Posicionar-se contrariamente ao movimento reivindicatório da categoria com finalidade ou quer dizer, a pessoa que está todo mundo de greve, mas tem que ficar um tempo trocando plantão e a pessoa quer ficar lá o tempo todo para conseguir ganhar mais dinheiro e mostrar que é melhor do que os outros. Isso também não pode. Parágrafo 5º. Compactuar de qualquer forma com irregularidades dentro do seu local de trabalho que venha dar prejuízo à dignidade da profissão. Quer dizer, tudo que for contra a profissão não deve ser apoiado. Né? Participar de formação profissional e estágios irregulares. Quer dizer, o que é a formação profissional? Saber que o curso ele tem que estar devidamente legalizado,
O estágio, você, por exemplo, pode até ter um conhecido que trabalha numa clínica tal, que ele fala, você pode até estagiar comigo, mas para você fazer esse estágio, você vai ter que pegar um papel no curso, para poder levar essa clínica, os documentos vão ter que estar acertados para poder ter um supervisor lá autorizado, tudo mais, que tenha formação de técnico em radiologia para que você possa fazer o estágio devidamente legalizado. Se você estagiar, sem isso não vai contar mais do que meramente para currículo e não vai ter validade para pontuação para a sua formação, você poder pegar seu diploma. Denegrir por qualquer meio os colegas da profissão, membros, dirigentes, associados a entidades representativas da categoria. Quer dizer, não falar mal dos seus representantes. Abandonar ou não comparecer ao trabalho onde exerce atividade profissional sem motivo plenamente justificado. Isso em qualquer trabalho. Você não pode chegar e deixar de faltar ao seu trabalho porque você tem que cumprir uma carga horária lá nesse trabalho. Bem, em relação quando chegar a ser supervisor, né? No contexto dessa relação, é dever do técnico em radiologia. Quando, em função de docente, coordenador de curso, orientador ou supervisor de estágio, esclarecer, informar, orientar e exigir dos estudantes a observância dos princípios e normas contidos neste código. 2. Assumir a devida responsabilidade no acompanhamento de orientação de estagiários quando a função do orientador, supervisor e de estágios ou preceptor. Terceiro, contribuir para a formação técnico-científica do aluno estagiário. Quer dizer, a pessoa tem que estar sempre primando, né, que a pessoa realmente esteja no ambiente de aprendizagem. Eu sei que às vezes no estágio não parece que isso esteja acontecendo, mas, né, a gente tem que exigir que a gente possa aprender alguma coisa a mais, principalmente na prática, quando está estagiando. 4. Em qualquer situação, quando em função de professor, orientador ou preceptor, não fazer comentários que depreciem a profissão ou o local de trabalho. Tipo, eu sou professor do CEPRAMED. Eu jamais poderia estar falando mal da escola em que eu atuo. Até porque ali é o meu ganha-pão e eu tenho que defender essa escola. Se eu tivesse qualquer problema, a primeira coisa não era com vocês, eu ia resolver com o coordenador para poder o quê? Sair. Então não é ético você estar atuando no local e falando para terceiros mal do local que você está exercendo a sua atividade. Já no artigo 9, no contexto da relação com alunos estagiários é vedado ao técnico, é vedado quando na função de diretor, instituição, coordenador, né, ou campo de estágio, que não oferecer campos de estágio que não tenham SATR supervisão, não há estágio. Para ser supervisor, tem que ser técnico ou tecnólogo em radiologia. 2. Delegar estagiário atividades privativas do profissional das técnicas radiológicas sem a sua supervisão direta. Isso é muito importante. O estagiário ele não pode estar fazendo a atividade, né, sozinho, sem que o técnico supervisor esteja lá para poder observar se ele vai incutir algum erro, alguma coisa assim. 3. Delegar atividades aos estagiários que não contribuam para o aprendizado profissional. Veja bem, você está estagiando. Aí o pessoal que trabalha lá, os técnicos, mandam você pagar uma conta ou comprar o lanche do pessoal e dizer qual lanche é que cada um fazer o cafezinho. Quer dizer, você não vai ser estagiário, você vai ser um boy, você vai ser um auxiliar de escritório. Então, né, não pode aceitar fazer esse tipo de atribuição. Claro, existem as exceções. Você está saindo para pagar uma conta sua no banco, o teu supervisor, pô, eu esqueci de pagamento, pode pagar minha também? Você vê que tem um rodízio do pessoal para fazer um cafezinho lá no setor. Se todo mundo a cada dia um faz, você entrar nesse rodízio não tem problema. Você não é uma pessoa obrigada a fazer isso o tempo todo. Né? Capítulo relações com outros profissionais. No artigo 10, já diz a obrigação de adotar uma atitude de solidariedade e consideração a seus colegas, respeitando os padrões da ética profissional e pessoal, indispensável à harmonia e elevação da profissão junto à classe e no conceito da sociedade. Quer dizer, você tem que respeitar também a profissão do outro. Né?
Parágrafo único. As relações do técnico com outros demais profissionais no exercício da profissão devem basear-se no respeito mútuo, na liberdade independente profissional, buscando sempre o interesse do bem-estar do cliente-paciente, sempre reforçando isso. Que não importa se você é técnico em radiologia ou se é médico, enfermeiro, qualquer coisa, a finalidade do teu trabalho é sempre o bem-estar do cliente-paciente. Artigo 11. O técnico se obriga a prestar depoimento compromissado com a verdade em processo administrativo ou judicial sobre fatos que envolvam seus colegas que tenham conhecimento em razão do ambiente profissional. Quer dizer, se você for chamado para algum júri ou então para algum processo ético até de outra área, você for convocado e você for falar sobre isso, então o que acontece? Você vai ter que dizer o quê? A verdade, como um todo, né? Todo a pessoa que vai prestar depoimento, ela só pode, na verdade, porque senão ela faz uma coisa chamada perjúrio. Artigo 12. O técnico deve observar os limites de sua atividade profissional, desempenhando cada qual sua função em observância ao exame requisitado ao que lhe for orientado pelo supervisor das aplicações das técnicas radiológicas. Quer dizer, o técnico ele tem que fazer o serviço dele. Por exemplo, um técnico não pode aplicar contraste, ele pode ter até a formação na enfermagem, pode até ter aprendido a aplicar injeção na enfermagem, mas se ele ali está como técnico em radiologia, é um procedimento que não cabe a ele estar fazendo. Artigo 13. Quando investido na função de chefe, coordenador, deve o técnico, em suas relações com colegas, auxiliares e demais funcionários, pautar sua conduta pelas normas do presente código, exigindo dele igualmente fiel observância dos preceitos éticos. Quer dizer, sempre reforçando que o código é para ser seguido. Nas relações com os serviços empregadores, capítulo 7. O artigo 14 diz que o técnico deverá abster-se junto aos clientes pacientes de fazer crítica aos serviços hospitalares, assistenciais e outros profissionais. Se você tiver alguma crítica, você vai procurar as autoridades competentes, seja dentro da instituição ou, se for mais grave, fora dela. Artigo 15. Deverão o tecnólogo, o técnico em radiologia, empregado ou sócio observar as normas da instituição onde exerce a atividade profissional, respeitando sempre as orientações do presente código, porque às vezes algumas instituições têm seu próprio código de conduta. E se esse código de conduta for conflitante com o que está no código de ética, o técnico ele tem que pontuar que aquele tipo de conduta ele não vai poder ter porque vai ferir o próprio código de ética dele, ele pode vir ter problemas junto ao conselho da sua profissão. Artigo 16º. O técnico tem o dever de apontar as falhas nos regulamentos e normas das instituições em que trabalhe, quando a julgarem indignas do exercício da profissão ou prejudiciais aos clientes, devendo, neste caso, levá-lo ao Conselho Regional dos Técnicos de Radiologia de sua jurisdição. Quer dizer, aquilo que acabei de falar. Parágrafo único. A providência que trata o CAPU deverá ser encaminhada por escrito, acompanhada de relatório sucinto dos fatos e pedido de providência. Caso persistam, deverá o profissional comunicar às autoridades competentes. Quer dizer, se você vê alguma situação que prejudica o paciente ou os profissionais, você fazendo essa documentação, se não houver resposta, você tem que ir à autoridade competente. Aí, então, quer dizer, o poder jurídico. Artigo 17. O técnico deve recusar-se a exercer atividades que não sejam de sua competência e atribuição legal. Eles estão sempre repetindo isso. Você não pode fazer uma atividade que não cabe à sua formação. Responsabilidades profissionais. O tecnólogo, técnico e auxiliar radiologista deve, parágrafo 1º, observar em sua conduta os princípios éticos morais, primar pela dignidade da profissão e zelar por sua reputação pessoal e profissional. Quer dizer, você tem que ser um cidadão que cumpra com suas obrigações sociais. Parágrafo 2º. No desempenho de suas funções, somente executar técnica radiológica, radioterápica, nuclear, industrial, mediante requisição. Quer dizer, o técnico ele não trabalha por livre e espontânea vontade. Quer dizer, eu joguei futebol,
levei um tombo, machuquei a perna, aí vou direto na clínica radiológica para fazer o exame e depois vou no médico. Não. O técnico vai poder fazer? Não. Vou primeiro ir no médico para que o médico faça a solicitação do exame para que eu possa estar fazendo esse exame. Esse exame não pode ser feito. Também deve assumir, civil e penalmente, responsabilidades por atos danosos ao cliente paciente e que tenha dado por causa de imprudência, negligência ou omissão. Não preciso explicar isso, que isso faz parte do trabalho que eu dei para vocês, que vai um pontinho para sua avaliação. Espero que todos tenham me enviado, né, o que foi solicitado. Né, a definição de imperícia, imprudência, negligência e omissão. Artigo Parágrafo 4º. Assumir a responsabilidade profissional por seus atos, primando sempre pela boa qualidade de trabalho. Quer dizer, se você errou, assume o seu erro. É errando que se aprende muitas vezes. Mas não se deve persistir no erro. Parágrafo 5º. Proceder de forma inequívoca o ato de identificação, tanto sua quanto do cliente-paciente, nos filmes radiográficos, observar as normas da instituição ou do empregador. Quer dizer, você tem que. Todo mundo tem que saber quem fez o exame e a quem se destina esse exame. 19. O técnico, no desempenho das suas atividades profissionais, deve observar regularmente as normas de proteção radiológica, objetivando a preservação da saúde do cliente-paciente. Quer dizer, você tem que usar os EPIs e saber quais são os níveis de incidência de radiação que você pode estar emitindo em cada exame. Quer dizer, isso para a segurança sua e para a segurança também do paciente. Artigo 20. É responsabilidade do técnico em radiologia que estiver operando o equipamento emissor de radiação a isolação do local, a proteção das pessoas nas áreas irradiadas e a utilização de equipamentos de segurança em conformidade com as normas de proteção radiológica vigentes no país. Quer dizer, se houver algum problema e está acusando que está fazendo radiação, o isolamento da área é prioritário, tem que ser primeiro pelo técnico. E ele tem que também pedir o afastamento de todo mundo que esteja numa contenção de área de risco para que ninguém possa se prejudicar com radiação. No artigo 21, diz que o técnico deve agir que exerça as atividades profissionais todo equipamento dispensável à proteção radiológica, adotar os procedimentos descritos no artigo 16 do parágrafo único, devendo, na falta destes, negar-se a executar exames, procedimentos, tratamentos. Quer dizer, toda a clínica ela tem que ter os EPIs, todos que são necessários para a utilização na aplicação do exame. A gente sabe que, na maioria das vezes, os técnicos não utilizam, até porque os equipamentos modernos, eles pouco, né, emitem radiação dispersa, quer dizer, a radiação ela fica diretamente focada para aquilo que ele já programou. Se houver irradiação demais, é porque houve erro humano. Artigo 22. Diz que o técnico ele deverá cumprir as normas emanadas do Conselho Nacional, né, e regionais dos técnicos em radiologia, atendendo às convocações, intimações e notificações por prazo determinado. Quer dizer, vocês, por exemplo, na época eleitoral, não podem ser chamados para a comissão eleitoral e tem qualquer situação, pendência que você tem com o conselho, ele vai te convocar e você tem que comparecer ao conselho caso haja essa convocação. Artigo 23. Constitui dever e obrigação dos profissionais da técnica radiológica manter atualizados seus dados cadastrais e regularizar as obrigações financeiras junto ao Conselho. Você tem que ter em dia com a sua anuidade no Conselho e os seus dados cadastrais. Mudou de endereço, você tem que entrar em contato com o Conselho para poder dizer qual é o seu novo endereço. Mudou o telefone, avisa. Por quê? O Conselho precisa saber onde você se encontra, onde você está. Artigo 24. A fim de garantir a execução deste código, cabe ao técnico comunicar ao Conselho de sua jurisdição, de forma fundamentada, os fatos de que tenha conhecimento e que possam caracterizar a possível infringência dos preceitos éticos e das normas que regulam o exercício das técnicas radiológicas no país. Bem,
aqui a gente termina essa parte. Não esquecer que para que serve um código? É para nortear o profissional. Agora, qual a função de um conselho? Que aqui é muito falado, do Conselho Nacional, do Conselho Regional. Então, prestem bem atenção. Função dos conselhos profissionais, tanto nacional quanto regional: orientar, disciplinar e fiscalizar a profissão. Ele está ali para te ajudar, para defender a profissão que você está exercendo. Então, por isso ele é orientador, ele é disciplinador e fiscalizador. É o órgão praticamente que tem o poder de também legislar sobre a profissão, né? Ele pode fazer algumas portarias para poder dar ajuste de como a profissão deve ser exercida. Ele também tem o poder, né, de caçar o mal profissional. Então, é um órgão que está ali para defesa da profissão. Nunca se esqueçam disso. Uma boa noite para todos, abraços e beijo no coração. Fui. 30 minutos.